Olá, amigos. Estamos falando do Centro Espírita Luz de Ismael no YouTube. Você é um grande nosso convidado. Estamos com os estudos no livro Missionários da Luz, um livro de André Luiz, psicografado pelo nosso grande Chico Xavier. Nesse livro nós estamos no capítulo, fazer um resumo do capítulo 8, nós vamos entrar no capítulo 9. No capítulo 8 ele encerra um assunto interessante sobre uma reunião espírita que tinha em níveis da Terra, aqui na crosta terrestre mesmo, no centro espírita terreno. E ele era feito num período assim de 2 às 4 da madrugada, enquanto os espíritas médios estavam em desdobramento. Eles eram convidados, tinham cerca de 32, e 2 faltaram nesta reunião. Ocorre que o instrutor Alexandre, que ministrava esse curso, pediu para que o seu auxiliar Sertório fosse dar uma olhada o que aconteceu com a falta, onde estariam, por que aconteceu os faltosos, os 2 faltosos que estavam ausentes, por quê? E o André Luiz queria também saber por quê, pediu permissão para o Alexandre, para o instrutor, para ele acompanhar o Sertório. E foi concedida. Então eles chegaram primeiro na casa do Vieira e notaram que o Vieira estava num sono, tendo um pesadelo, gritando, acordava, e eles notaram que o espírito dele levantava um pouquinho e via um vulto preto, voltava, levantava e voltava, levantava e voltava, entrava em pânico lá. Até que eles entraram em contato com esse irmãozinho, Esse irmão estava sendo chamado, e o comentário do Sertório disse: olha, e o Vieira deve ter atraído esse irmão. E era um irmão assim, todo de roupa preta, escuro, de uma certa densidade mais densa. E ele entrou em contato com esse irmão, do umbral grosso, e queria saber: irmão, você é amigo desse rapaz que está dormindo, desse espírito? Ele disse: não, amigo não, mas um velho conhecido, Aí, o que foi que aconteceu? Então ele explicou que numa noite anterior, na reunião de familiares, ele falou mal do espírito que estava já desencarnado, desse irmãozinho que se aproximou. E o irmãozinho viu que ele contou algumas coisas que não condiziam com a verdade e veio cobrar dele. Então o Vieira, ao acordar, dava de cara com esse espírito todo negro e voltava para o corpo de novo. Ficava nessa situação e entrava em pesadelo. E resolveram sacudir. Aí ele saiu deixaram ele lá. E resolveram ir para o outro, o Marcondes. Chegaram na casa do Marcondes 2 minutos depois. Chegaram na casa do Marcondes, o Marcondes estava numa cama, dormindo o seu corpo, e ele sossegadão, acompanhado de 3 mulheres, muito das suas fofoqueiras e jocosas, que do baixo umbral. Então, os pensamentos isso vem mostrar que os nossos pensamentos, antes de dormir, sem um preparo, aquele preparo para você relaxar, meditar, orar, você pedir para os seus mentores conduzir o seu espírito por searas de aprendizado, por cursos que eles ministram no além, nesse horário que entre sono profundo, nosso espírito desdobra, e às vezes nosso espírito, muitas vezes, deveria pedir para ser conduzido por esses universos de estudo. Daria uma evolução muito grande no psiquismo da própria pessoa e do espírito. Então, por esses casos, nós vamos entrar no capítulo 9, mediunidade e fenômeno, e vamos transcorrer. Eu sou Antônio Carlos. Eu sou a Ellen. Eu sou o Marco. E nesse meio termo, na realidade, Alexandre, nota-se que a princípio a gente falou dos sonhos, e agora a gente vai entrar no curso propriamente dito. Então, Alexandre ele escolheu uma casa, um centro espírita, para ministrar justamente esse curso a encarnados
desdobramento, que nem o doutor Antônio Carlos colocou. Então, as pessoas em desdobramento iam para esse curso para se instruir. E nota-se que, dependendo da assiduidade, dependendo do comportamento dessas pessoas, o Alexandre ia também pautando o que seria direcionado e colocado nesse curso. Então, aqueles mais assíduos tinham a oportunidade de formular perguntas, questionamentos, para que Alexandre revertesse em uma aula, em um grande aprendizado. E assim o fez. Então, o capítulo 9, ele retrata a mediunidade e o fenômeno, que é justamente a indagação da maioria dos participantes desse curso que está tendo nessa casa espírita, ministrado por um instrutor espiritual, que é o Alexandre, a um grupo de pessoas em desdobramento, encarnadas. Não é isso, meus amigos? Isso. É isso. Sertório explica a André Luiz que Alexandre recebe essas dúvidas, esses questionamentos mentalmente, e muito delicadamente Alexandre estuda as dúvidas de cada um que estavam ali para colocar em prática, para colocar no curso, para esclarecimento para os alunos privilegiados porque eram alunos que estavam sempre buscando conhecimento, alunos disciplinados, e os alunos de segundo turno. Então, ele tinha essa preocupação com todos que estavam ali. E ele foi ministrar o curso e esclarecendo, tirando as dúvidas. E o tema é mediunidade e fenômeno. E Sertório fala mais que e André Luiz pergunta a Sertório se eles têm essa preocupação de já ter no plano espiritual, se eles têm essa disciplina com esse curso, como é essa programação. Aí Sertório fala que sim, que é tudo disciplinado, é sempre muito organizado para os trabalhos, que existe muitas escolas desse gênero para encarnados e desencarnados. Na realidade, essas escolas, essas instituições são abertas a todos, só que muitos não têm a condição de lá chegar. Por isso que um pensamento errado, uma conduta errada, nos afasta de um propósito edificante, que é o caso desse estudo que o Alexandre, pela espiritualidade amiga, presta. Então, algumas pessoas chegaram, conseguiram estar ali, e na maioria da comunhão do pensamento, o questionamento foi a mediunidade. E aí a Ellen coloca esses detalhes, que tudo na espiritualidade existe uma programação, existe uma orientação, existe uma disciplina para que esse curso seja feito em sua plenitude. E aí as indagações das pessoas, dos médiuns, corriqueiras, são como nós nas casas espíritas encarnados, que muitas vezes a gente não entende o porquê de um médium não desenvolver corretamente a sua sensibilidade. Porque nesse curso, no desdobramento, existem pessoas que estão mais ligadas ao fenômeno do que na real intenção do médium, que é através do amor, da fraternidade, do real sentimento, auxiliar através dessa sensibilidade as pessoas aqui na Terra. Médium por intermédio, ou seja, por intercessão do encarnado, ele consegue ajudar um desencarnado através de sua sensibilidade. Só que para que isso
aconteça de uma forma equilibrada, eu tenho que ter estudo, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter uma boa conduta, o meu pensamento tem que ser um bom pensamento, eu tenho que orar, eu tenho que vigiar. Então faz com que todos percebam que a sensibilidade da mediunidade, ela é um compromisso que deve ser exercido de forma correta, coerente. Porque senão a própria espiritualidade de bem que está ali para auxiliar se afasta e espiritualidades de baixo escalão se aproximam. E aí a gente começa a ver pessoas que têm a sensibilidade em desequilíbrio, em desarmonia, em utilizar o dom precioso que Deus deu de forma gratuita, até mesmo para ganhar algo em troca. Às vezes é um emprego da pessoa, ela está usando a mediunidade de forma errada, fugindo assim do real propósito de amor e de exercer ao bem sem olhar a quem. Com tudo isso, Alexandre vai pautando para que fique claro ali a todos os presentes, porque a princípio todo mundo quer ser médium, né? Porque acha que aquilo ali é uma coisa maravilhosa e não é um sinal de evolução, e sim de compromisso a exercer esse dom para resgatar até mesmo os seus débitos, né? As nossas dívidas. Então isso, né, meus amigos, começa a ser pautado por Alexandre nessa instrução desse curso. E muitos de nós, a gente pratica a caridade com o intuito de cessar os nossos problemas. A gente não vem para cá, a gente não vai para os centros espíritas, para as igrejas, para um templo sagrado, com o coração voltado para a caridade, para o amor, para a fraternidade. E a gente acha que a gente estando na casa espírita, na igreja, a gente não vai ter problemas. Não, pelo contrário, nós vamos ter problemas sim. Nós vamos passar por perturbações familiares, por percalços no trabalho, por vários problemas. Porque, para quê? Para ver se a gente está entendendo tudo que nós estamos estudando ou que nós estamos escutando numa palestra, para ver se a gente realmente está assimilando e colocando para dentro, para ver se a gente está equilibrado com tudo isso que vem para a gente. Então é o nosso teste. Então, meus amigos, muito de nós, às vezes acontece certas coisas e a gente fica contra Deus, a gente fala bobagem, fala besteira. Eu estou numa casa espírita, estou fazendo a caridade, eu estou fazendo isso, estou fazendo a sopa, estou doando cesta básica. E por que acontece isso comigo? Eu vivo dentro de uma igreja, por que acontece isso comigo? Aí a gente tem que começar a refletir. Então a gente não está fazendo caridade do fundo dos nossos corações, a gente está fazendo por fazer. A gente está fazendo caridade com segundas intenções, porque o nosso orgulho, o nosso ego faz com que a gente peque. Na realidade a gente vai numa casa de oração sempre com interesse próprio, é porque a gente está com alguma certa dificuldade. A gente lembra muito de Deus na necessidade nossa, né? Quando a gente está mal. Então tudo isso faz com que a gente não tenha um real merecimento de estar passando por bons momentos, porque o que a gente faz não é por um amor sincero, que nem a Ellen está colocando aqui. A gente faz muito para querer algo que nos beneficie. E aí tudo acaba se harmonizando em um grande conjunto. A gente vai vendo que é o nosso proceder, é o nosso pensar, é o nosso agir, é a nossa instrução, é a nossa conduta em relação ao que Cristo veio nos ensinar, que é a maior lição, que é a lei de amor. Então, para que eu seja um médium de uma boa qualidade, um grande médium, eu tenho que ter muita disciplina, eu
tenho que ter esse real sentimento de amor. Eu tenho que querer realmente ajudar o próximo e não só me ajudar. Então, tudo que acontece com a gente, uma vez a espiritualidade até me colocou, que me chamou muita atenção, não existe vítima nesse mundo. Ou seja, tudo que acontece com a gente não é por acaso. Só que Deus nos dá essas oportunidades, às vezes de dor, de sofrimento, para que a gente pense, reflita e consiga galgar pela dor novas coisas melhores para nós. Então, a mediunidade, essa sensibilidade, às vezes é muito difícil para os médiuns, para as pessoas que têm. Então, quanto maior o desequilíbrio dessa pessoa, maior a dificuldade. Quanto maior a sinceridade e o real propósito, maior a facilidade. Então, para cada um, ela varia. Para cada um é de uma maneira. Mas o mais importante é que eu tenha o sentido verdadeiro de auxílio. Eu tenho um sentido de praticá-la para realmente fazer algo em prol do bem. E é isso que nos falta. E aí nesse curso foi mostrado que muitos estão ali ligados ao fenômeno, né? Eles querem ver alguma coisa diferente e tal. Ou seja, eles não estão com o propósito de auxiliar quem está necessitado. Alguns estão com o propósito de se auxiliar. E tudo isso vai sendo colocado, pautado sempre na disciplina, para que, ao despertar desse estudo, desse sonho, porque a pessoa está em desdobramento, está dormindo, ela consiga fixar no seu íntimo essas instruções para que ela seja de grande valia quando o encarnado estiver aqui na Terra trabalhando. E até mesmo para que essas instruções que ele está aprendendo em desdobramento, que ele está aprendendo no plano espiritual, fixem, é necessário que a pessoa tenha essa conduta disciplinar, que realmente tenha esse hábito de fazer uma prece, de uma oração, de se preparar, do preparo, para que aquela instrução seja mais nítida naquele momento para aquele encarnado. Senão, é uma instrução que fica ali meio dispersa, embora todos ganhem com ela. Então, tudo envolve o nosso esforço e o real sentido da aplicação de lei de amor. E assim, vamos trabalhar, vamos praticar a caridade, vamos ser médios de Jesus, não só nos templos, não só no centro, não só na casa espírita, não só na igreja, porque todos nós somos médios, todos nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Então vamos numa feira, num salão, num banco, vamos ser bondosos, vamos ser essa luz, vamos construir um novo mundo para Jesus, com Jesus, porque é isso que Ele quer. O tempo urge, nós precisamos urgente nos melhorar, nós nos mudarmos. Olha, a Ellen colocou uma coisa interessante, que é justamente, às vezes, a gente se distanciar, né, desse real propósito, porque a nossa intenção não é verdadeira, né? Então, a gente tem que olhar muito a nossa conduta, a gente tem que olhar muito o nosso proceder para que aquilo seja verdadeiro, para que seja algo real, porque senão eu mesmo saio prejudicado. Porque a gente dentro da igreja, dentro da casa espírita, a gente fala a verdade, mas a gente está colocando a verdade para dentro da gente. Então vamos ser médio fiel a Deus, é o que importa. Aí eu consigo uma instrução maravilhosa quando eu estou numa casa de oração. Eu sou um santo, mas eu dou um passo da porta para fora, todo aquele meu agir, aquele meu proceder, aquela minha sensação de coisas não muito boas são colocadas a todos que nos rodeiam. Então, que a gente possa ser
verdadeiro não só no tempo religioso, que é o que a Ellen colocou, mas quando sair, também conseguir ter o equilíbrio e propagar tudo aquilo que a gente aprende em qualquer religião, que é a lei do amor. Sejamos humildes, sejamos simples, que é isso que Jesus quer. Ele não quer que a gente fale com palavras difíceis, não quer que a gente se engrandeça porque a gente está fazendo esse trabalho aqui, ou a gente está numa casa espírita, a gente está numa igreja. Não. Ele quer que a gente esteja lá de coração aberto, estudando e aprendendo e assimilando, e que a gente tenha consciência que os problemas irão vir, para justamente ver se a gente está entendendo, ver se a gente está nesse equilíbrio. E o que mais tem é a espiritualidade amiga necessitada de um médium para que ela possa auxiliar, para que ela possa intervir, para que ela possa dar uma mensagem através da psicografia, dar uma intuição através de uma palestra, dar passagem para que o irmão enfermo seja auxiliado. Ou seja, o que não falta é trabalho e necessitado. Quando desencarnarmos, quando morrermos, quem sabe nós precisaremos de um médium para que através da energia dele eu consiga me reharmonizar de novo e não voltar. Então a espiritualidade, ela às vezes ela se esforça e tenta tanto nos auxiliar, e a gente nem percebe o esforço tremendo que ela faz para que às vezes ela consiga transmitir uma mensagem real, verdadeira, tranquila. Então esse preparo do médium, essa harmonização, esse equilíbrio é de real importância, até mesmo para que esse trabalho do bem se propague, para que nós nos reeduquemos como pessoas e consigamos ter essa ajuda tão grande que a espiritualidade sempre nos dá, mas dependendo da nossa conduta ela não consegue nem chegar perto da gente. Então daí a necessidade do estudo, daí a necessidade da gente estar refinado, né, para ser um instrumento perfeito com a ajuda da espiritualidade amiga. Médio de Deus sem pretensão e sem convencimento, né? Portanto, a mediunidade, ela é um instrumento para você seguir o caminho da luz para os mundos sublimes. Você é um tradutor da fonte criadora. A mediunidade, você tem que se elevar em consciência ampliada para que você possa se submeter a essa canalização de forma mais sublime. Então você não pode colocar o ego humano, porque é uma mediunidade, ela significa que é uma tradução através do espírito que está desencarnado para o espírito encarnado traduzir as leis divinas. Então ele vai ter que ser disciplinado, ter uma consciência psíquica elevada, de prática de bem, de autoconhecimento, né? A dedicação, o silêncio, a guarda, né? A oração, a prece, tudo é um preparo para que ele possa ser um mecanismo, uma ferramenta para desenvolver para todos o caminho a ser trilhado para os mundos sublimes. Isso abrevia muito a evolução do planeta. Então a mediunidade está vinculada, porque nós temos vínculo, nós somos um microcosmo do macro todo. Então não existe uma diferença, nós somos todos unidos. Os espíritos elevados, qualquer espírito, é uma coisa só, é uma onda. E nós, para traduzirmos isso, temos que ter esta sintonia. A sintonia de elevação, a sintonia da mediunidade, é uma sintonia de elevação, para que os bons espíritos, os espíritos elevados dos mundos sublimes, possam se comunicar e estabelecer os ditames que possamos trilhar. Então, a mediunidade é este fenômeno maravilhoso que é mundial, em todos os mundos,
em todos os universos, em todos os multiversos, todos os espíritos se compactam, todos os espíritos estão unidos numa vibração só. Então, isto é mediunidade. Como um instrumento, como um violão, a corda tem que estar afinada para que o som saia em harmonia. Amigos, vamos ser médio do Pai, vamos ser médio da verdade, vamos fazer coisas simples. O mundo precisa desse médium. Vamos levar o Consolador prometido. Vamos ser coletividade. É isso que Jesus quer da gente. Um grande abraço, Marco. Antônio Ellen. Carlos, Ellen. Até a próxima. Até a próxima. Faça Dê o um like, se inscreva, divulguem. Estamos esperando vocês.